E o anime já começa com a nossa protagonista, Momoyase, sendo coagida pelo seu namorado pra emprestar um dinheiro, senão não ia ter rolê. Mas tava de boa se ela deixasse ele dar uma. Ao mesmo tempo ia ter que pagar pelo motel. E o que a nossa protagonista faz? Vira dando um chutaço nele, mas ele consegue se defender. E ele contra-ataca fisicamente e verbalmente falando que tá de saco cheio dela, já que ela é uma quebrada e não pra ele. Nisso ela manda ele se ferrar, chamando ele de polvo, lula e atum. Já dentro da sala de aula, as suas amigas bem caricatas avisam a Ayase que fruto do mar não é insulto. Só que a nossa protagonista quer consolo, já que ele foi o seu primeiro namorado. Dito isso, as amigas dela não conseguem entender por que ela namorava ele, e é simplesmente porque ele parecia o Takakura Ken. Pelo jeito é um ator velhão ultra famoso lá no Japão. Aí as amigas dela falam que caras assim estão extintos. Esses que falariam, é que eu sou desajeitado. Assim, nos corredores, a nossa menina tá desolada porque nunca vai conseguir encontrar um Sr. Ken na vida dela. Só que então ela passa na frente de uma sala e tem um pessoal fazendo bullying com um menino ali, jogando papelzinho nele, e quando eles iam colocar um ímã pra machucar mais, a Ayase vai lá e senta com ele, começa a ver o que ele tá lendo, mas só superficialmente pros que estão fazendo bullying perderem o interesse. E desse jeito já vai embora resmungando que só tem lixo no mundo. Então, de volta pros corredores, ela tá pensando onde descontar esse estresse todo. Mas nisso, o menino diante sai correndo atrás dela, falando que sabe que ela tá apaixonada, e repete isso mais algumas vezes. Então ele continua que pra alguém como a senhorita falar com ele só pode ser isso. Mas ele não tá falando dele. Com isso ele começa a falar da revista que ele tava lendo. O presidente já foi a Marte, o que representa o projeto Pegasus? Fotos recentes do Nessie? Mas a Ayase fala que não acredita em OVNIs, nem aliens, nem nada assim. Só que não são OVNIs, são FUNIs, fenômenos anômalos não identificados. Parece que os Estados Unidos já reconheceu oficialmente que o Japão também criou recentemente uma força de defesa aeroespacial. Ou seja, uma guerra espacial tá por vir. Dito isso, a Ayase não liga nem um pouco. Mas ele continua insistindo, então ela explode. Ela fala que levou um pé na bunda, não tá no clima disso, além desse jeito otaku dele falar, e é por isso que ele não tem amigos. Por isso era pra ele se tocar que ela não era amiga dele. Mas a nossa menina não é tão babaca assim. Ela instantaneamente pede desculpas e fala que exagerou. Aí pega a revista dele do chão pra ele, mas avisa que não acredita em aliens. Porém, acredita em fantasmas. E aí ele começa a debochar dela falando que fantasmas existirem já é sacanagem. E aí ela já começa a xingar ele porque tava tentando ser legal, e que só pra ele saber, a avó dela é médium. Aliás, será que ele já viu um exorcismo? É coisa de louco, porque a pessoa possuída fica tendo convulsões. Mas ele fala que doenças também causam convulsões. Isso não é uma prova de que fantasmas existam. Então ela pergunta se por acaso algum alienígena já deu uma carona pra ele de OVNI. Aí ele chama ela de burro, eles continuam se xingando, e as amigas da Ayase aparecem e acompanham aquela cena. Aliás, elas até preferem que a amiga vá atrás de um otaku do que de um Takakura Ken. Mas voltando pra briga, a nossa protagonista fala então pra eles competirem. Se fantasmas existirem, ele vai virar o serviçal dela. Então ele fala que se ele conseguir mostrar FUNIs pra ela, é ela que vai virar serviçal dele. Dessa maneira, já cortando pra noite, no hospital geral abandonado Nagi, a Ayase tá com ele no telefone, que por sinal ela salvou como Doutor Ocultismo. E ela pergunta como é que esse lugar tão assustador pode ser um ponto de OVNIs. Mas o Doutor Ocultismo avisa que lá é o santuário disso, que se você chamar um OVNI no telhado, terá a experiência de ser abduzida. E isso é quando um alien te sequestra e faz experimentos no seu corpo. Tem até uma chance que já fizeram experimentos nele. Mas a coisa é que muitas pessoas que passam por abduções têm suas memórias apagadas. Então ela pergunta se ele nunca viu um OVNI na vida. Ele começa a mudar de assunto enquanto parece que tem alguma coisa no hospital abandonado. Já com o nosso Doutor Ocultismo, ele também chegou no lugar dele. No ponto espiritual que ela falou, um lugar com a entrada proibida. E ele todo tremendo fala que vai provar que não existe essa coisa de fantasma. Então a Ayase começa a zoar e fala que o pessoal na internet sempre fala que aí aparecem fantasmas. Então o nosso Doutor Ocultismo vê aquela escuridão sem fim e começa a cantar Super Shy do New Jeans. Então a Ayase diz que viu na internet que falar alto é a coisa mais perigosa que se pode fazer no momento. Aí ouvindo tudo isso ele pergunta se ela realmente já viu algum fantasma, já que só fala de internet. E na verdade ela não viu nenhum ainda. Mas segundo ela não é nenhum absurdo acreditar em fantasmas sem nunca ter visto nenhum. Porque tipo, a avó dela é médium, e ela ama muito ela já que não tem os pais. Mas ela fala que ele não precisa ficar todo mole, que o negócio é mais complicado porque a família dela é bem esquisita. Quando era pequena ela sempre tinha que fazer um ritual de boa sorte antes de sair de casa. E ela tinha que fazer ele até chegar na escola. Aí nesse caminho, claro que os meninos iam tirar sarro. Mas se ela não fizesse isso, sua avó ficava muito brava e isso era um horror. Dito isso, a pior parte de todas foi quando um menino que ela gostava tirou sarro disso. Nisso, a Ayase falou pra avó dela que odiava ela, que era um ritual esquisito, e ficou sem falar com ela até recentemente, além de que parou de fazer o ritual. Mas ela percebeu que na verdade fica irritada quando tiram um sarro da sua família. Ou seja, ela não odiava o fato de que o menino não gostava dela. A Ayase odiava o fato dele ter tirado sarro da avó dela. Na verdade, ela adorava sua avó e o trabalho de médium dela, porque parecia especial. Tipo, ela acolheu a nossa menina e criou ela com todo carinho, mesmo sendo sozinha. Portanto, a Ayase acredita em fantasmas porque acredita na sua avó. Então ela pergunta por que o Doutor Ocultismo ali gosta de alienígenas, mas ele desconversa, fala que não precisa de motivo pra gostar de alguma coisa. Mas nesse meio tempo ele vê algumas pegadas de sangue indo pra trás dele, só que ele vira e não tem nada. Mas quando volta, uma velha, muito velha, falando que deixa o nosso menino dela. Por isso era pra deixar ela lamber o dele.
Então ele sai correndo desesperado. A Ayase começa a falar pra ele não correr, que dizem na internet que ela é perigosa, mas ele tá muito desesperado. Mas a lenda inteira é que dizem que não pode deixar essa velha ultrapassar você, porque se você perder uma corrida contra a vovó Turbo, ela te amaldiçoa. E sendo assim, a velha já tá em cima dele. Nisso a ligação é cortada, nossa protagonista resolve ir atrás dele, mas de repente as janelas do hospital começam a apagar como se fossem luzes, e atrás dela, 3 caras. Então ela tenta fugir, mas esses caras não parecem ser muito normais. Logo, de repente ela acorda só de roupas íntimas, e aqueles tais caras começam a dizer que são serpoianos, e eles se chamam assim porque vieram do planeta Serpo. Mas não precisa ter medo que eles são um povo amistoso. Só que gente amistosa não costuma tirar a roupa das pessoas. Mas eles avisam que cuidaram dos pertences dela, que tá tudo rasgado ali atrás. A Ayase continua xingando eles, mas eles começam a falar que a espécie deles só tem machos. Ou seja, se reproduzem através de clonagem. Porém, as unidades idênticas não provocam evolução biológica. Nisso, o conflito, assim como as emoções básicas, foram eliminadas. No entanto, para recuperar as funções reprodutivas similares às humanas, eles querem a banana dela. Portanto, tá na hora da reprodução. Aí depois disso eles vão extrair o útero e a banana dela pra estudar. A Ayase começa a gritar que nem o ex-namorado babaca dela conseguiu isso, e a sua castidade tá guardada pra um Kenta Kakura que ela ainda não conheceu. Dito isso, os aliens começam a usar telecinesia pra controlar as ondas cerebrais dela, pra deixar o corpo dela mais quente e atiçar o desejo. Só que pelo jeito a nossa protagonista não é só um rostinho bonito não, ela tá resistindo à telecinesia. E de repente, o telefone toca, e o alien vai simplesmente atender, e o que ele recebe é um chute na cara vindo do celular, e uma criatura começa a sair do aparelho, e a primeira coisa que ela faz é morder a banana de um dos aliens. No final das contas, essa coisa é o nosso doutor ocultismo, mas no caso amaldiçoado pela vovó Turbo já. Os aliens ficam sem entender nada porque ele se infiltrou com o celular, nem eles têm essa tecnologia. Mas o nosso menino perde o controle de novo e a vovó Turbo assume. Os aliens então mandam o homem humano sair, senão eles vão pegar a banana dele. E começa uma luta insana pra ver quem pega a banana de quem primeiro. Mas a vovó Turbo não tem esse nome à toa, ela é extremamente rápida. Então ela consegue mais uma banana alienígena. Só que o último alien usa fotogrametria serpoiana e joga ela pra longe. Aí o nosso menino assume o controle de novo e fala que ele dá a banana dele se quiser, dá qualquer coisa, porque ele queria ver aliens há muito tempo. Como ele não tem nenhum amigo, talvez os aliens quisessem ser amigos dele. Então desde o fundamental, ele chama OVNIs olhando pro céu. Só que não importava quanto ele tentasse, eles nunca apareciam. Aí os outros continuavam zombando dele, os alienígenas também não davam a mínima pra ele, ninguém nunca reconheceu a existência dele. E apesar de tudo, a senhorita Ayase protegeu ele. Portanto, quem machucar ela, vai se ver com ele. E se for pro bem dela, ele se transforma num monstro. Dito e feito, a Ayase ainda manda ele mostrar que ele é um homem. Só que o alien ataca mais uma vez e ele já desistiu. Então o alien volta pra Ayase e fala que não pode ser amigo de gente violenta. Além de que precisa mais de humanos mulheres do que de homens. Portanto, ele volta a tentar atiçar o desejo dentro dela. E a nossa protagonista se lembra da sua avó falando pra expandir o ki dela. Porque mesmo se os amigos zombarem dela, quando você expande seu ki, você não se machuca, nem fica doente. Coisas ruins não conseguem se aproximar. Então primeiro era pra colocar força embaixo da barriga e depois imaginar o ki disparando pra cima do topo da cabeça. Mas esse foi o dia que a Ayase decidiu que não ia mais fazer. E falou pra sua avó que odiava ela e chamou ela de médium falsa. Logo, voltando pro presente, ela queria pedir desculpas pra avó dela, mas agora é hora de tentar o que a avó dela ensinou. E imaginando o ki saindo pela cabeça, ela simplesmente destrói a cadeira que ela estava presa. Além de que a telecinesia do alien está sendo revertida. O que ele acha que aconteceu é que ele estimulou demais as ondas cerebrais dela e fez seus chakras abrirem. Mas de qualquer jeito, a verdade é que a avó da Ayase era uma médium de verdade. E graças a ela, a Ayase pode pegar esses boys lixo e mandá-los pro espaço. Só que nisso a lua explode? Mas não, na verdade é só a nave alienígena que estava invisível. Então a nossa protagonista vai ver como é que tá o doutor ocultismo e a vovó Turbo assumiu o controle de novo. Ela já parte pra cima da Ayase, mas usando seus poderes psíquicos ela consegue separar os dois. Nem a vovó Turbo tá entendendo porque a maldição ainda continua nele, só que ela tá fora do corpo. Então a velha explica que ela possuiu foi o dele. E enquanto ela tiver isso, a maldição vai permanecer. Por isso, se quiser de volta, é pra ir até o túnel. E vai embora chamando a Ayase de perua velha. Dito isso, não tem tempo da nossa menina pedir o dele de volta porque a nave tá caindo. Mas a nave consegue amortecer a queda, destruindo o hospital abandonado. E desse jeito, os nossos dois protagonistas estão do lado de fora. E depois de tudo, os dois assumem que aliens e fantasmas existem. Só que agora, e aí? Parece que ele perde o controle se a Ayase não segurar a maldição com os poderes dela. Além de que ela perdeu o uniforme, carteira, celular, tudo. Então ele pergunta como é que se livra da maldição e a Ayase explica que é só dar uma surra na vovó Turbo. Portanto, ele fala que vai até lá agora mesmo. E tira a roupa pra dar pra nossa menina. Aí ele começa a explicar que tudo isso aconteceu por causa dele e ele não pode mais envolver ela. Ou seja, ele vai até o túnel sozinho e depois dá um jeito. Nisso, a Ayase não entende porque ele não pede ajuda, já que ele teria morrido se não fosse por ela. Além dela devolver a roupa dele e os dois saem juntos. Com isso, ele pede desculpas e fala: "Ah, é que eu sou desajeitado." A mesma famosa frase do Kenta Kakura. Aí o coração da Ayase começa a ficar mais acelerado, mas não pode ser aquilo, né? Ela só ficou surpresa por ele ter dito uma das falas do Ken. Então, pra mudar de assunto, ela pergunta qual que é o seu nome. E o nome do nosso doutor ocultismo é simplesmente Takakura Ken.
Ah, rapaziada, eu tava tão ansioso pra esse anime. Pra ser sincero, acho que atualmente, tirando One Piece, esse é o meu mangá preferido que tá tendo na Jump hoje em dia. E Chainsaw Man também, mas ele não é mais a principal. Dito isso, vocês já assistiram Chainsaw Man ou leram? Dandadan é mais louco ainda. E tem umas partes tão pesadas também, quando chegar o episódio da bailarina, nossa senhora, é de partir o coração. Mas é, melhor parar de falar, senão eu vou dar spoiler. E é isso, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado de verdade, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal pra continuar acompanhando a série e mais outros animes. Comenta aí o que você achou do episódio, se esse primeiro episódio deu pra ver se vai ser uma boa adaptação ou não. E é isso, tamo junto, valeu, falou. Aliás, pesquisem a abertura aí no YouTube, que é uma obra de arte estilosa.